Mais uma notícia a respeito do sacerdócio feminino. Dessa vez, o arcebispo Marcos Buchel declarou publicamente que imagina muitas mulheres como sacerdotisas. A declaração está causando grande repercussão na igreja, e os católicos começam a se questionar a respeito de quais seriam os motivos pelos quais o Papa Francisco não adota uma posição firme contra tantas heresias. Após o polêmico caminho sinodal alemão, que encerrou recentemente a sua terceira fase, e que tem em pauta temas polêmicos, como a abolição do celibato, a bênção sacramental a pessoas do mesmo sexo, e a adoção do sacerdócio feminino, chegou a vez da Igreja Suíça assumir uma postura modernista, ou como muitos preferem chamar, herética. Marcos Buchel é bispo de Saint-Gallen e vice-presidente da Conferência Episcopal Suíça. Em recente entrevista a uma grande rede de notícias daquele país, ele declarou enfaticamente que imagina muitas mulheres como sacerdotisas, embora acredite ser utópico pensar que isso possa acontecer hoje. Segundo o arcebispo Buchel, é lamentável também o fato de não poder ordenar sacerdotes por causa do celibato, uma vez que não haveria nenhum tipo de problemas na ordenação de homens casados. Dom Buchel segue o caminho heterodoxo de grande parte do episcopado centro-europeu, considerado herético para uma boa parte dos católicos, e decidiu ignorar o fato de que o magistério da Igreja, através de São João Paulo II, estabeleceu definitiva e infalivelmente a impossibilidade de ordenar mulheres como sacerdotes. Da mesma forma, Dom Buchel lançou uma ofensiva contra o celibato, assegurando que não pode ordenar um homem precisamente para essa disciplina. Durante a entrevista, ele disse que realizou uma pesquisa junto aos fiéis de sua diocese, Saint-Gallen, sobre o processo sinodal. Uma das perguntas foi: quem é excluído? E 64% dos entrevistados responderam que eram as mulheres. Ele disse: na diocese de Saint-Gallen, integramos tanto quanto possível as mulheres, mas no ministério ordenado, elas ainda não estão presentes. A questão do ofício deve ser vista em um contexto mais amplo. É verdade, não posso ordenar sacerdotisas, mas também não posso ordenar homens na diocese de Saint-Gallen neste momento, porque os homens não querem ser sacerdotes, por causa do celibato. Por isso, organizamos as equipes pastorais de forma diferente, para aliviar os sacerdotes. Mas mesmo isso nem sempre é tão fácil. Na igreja não há apenas jogadores de equipe, mas o estilo de liderança cooperativa não está em primeiro plano, declarou o arcebispo. Quando o repórter perguntou se as mulheres devem ser autorizadas a se tornarem padres, ele respondeu: imagino muitas mulheres como sacerdotisas. Indignado, o entrevistador perguntou ao arcebispo Buchel se ele já havia tido problemas com o Vaticano, por causa desse tipo de atitude, e ele respondeu: não, eu já disse isso uma vez em uma entrevista depois da minha eleição como bispo. Naquela época havia uma ordenação de mulheres no Lago Constança. É por isso que os jornalistas me perguntaram isso na época. Eu disse claramente: esta é uma questão que podemos discutir. Não deve ser um tabu. Também discuti isso com o Papa Bento XVI. Ele queria se encontrar comigo depois de minha eleição como bispo. Nós nos encontramos em Castel Gandolfo, e lá ele me perguntou sobre a entrevista. Fiquei surpreso que ele soubesse da entrevista. Mas não foi uma censura, foi uma partilha fraterna. Isso foi em 2006, e atualmente há muitas outras vozes nesse mesmo sentido. Estamos a caminho, mas ainda não é a hora. Como bispo, tenho que tomar nota disso.
Portanto, hoje, uma mulher como padre católico é uma utopia. Apesar do caminho sinodal alemão e da posição de Dom Buchel, a questão do sacerdócio feminino já está resolvida infalivelmente pelo magistério da Igreja. A realidade, por mais que eles queiram mudar na Alemanha, é que a Igreja não pode de forma alguma admitir a ordenação de mulheres. O Papa João Paulo II foi o encarregado de resolver a questão, como recordou recentemente o cardeal Luiz Ladaria, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. São João Paulo II, enquanto Papa, dedicou uma carta apostólica, a Ordinatio Sacerdotaliis, para explicar por que a Igreja não pode ordenar mulheres como sacerdotisas, colocando em jogo toda a autoridade papal para resolver a questão definitivamente. A carta termina assim: embora a doutrina sobre a ordenação sacerdotal, que deve reservar-se somente aos homens, se mantenha na tradição constante e universal da Igreja e seja firmemente ensinada pelo magistério nos documentos mais recentes, todavia atualmente em diversos lugares continua-se a retê-la como discutível, ou atribui-se um valor meramente disciplinar à decisão da Igreja de não admitir as mulheres à ordenação sacerdotal. Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância, que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. A Congregação para a Doutrina da Fé respondeu a uma dúvida sobre a natureza do pronunciamento pontifício, alertando que se trata de uma doutrina infalivelmente proposta pela Igreja. Diante da postura progressista da Igreja alemã e suíça, fica a pergunta: se a doutrina que deve ser mantida definitivamente, segundo a qual a Igreja não tem o poder de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, conforme dispõe a Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotaliis, ela deve ser entendida como pertencente ao depósito da fé. A resposta é sim. Esta doutrina requer o consentimento definitivo, pois, baseada na palavra escrita de Deus e constantemente preservada e aplicada na tradição da Igreja desde o início, foi infalivelmente proposta pelo magistério ordinário e universal. Por isso, nas presentes circunstâncias, o Sumo Pontífice, no exercício do seu ministério de confirmar os irmãos na fé, propôs a mesma doutrina com uma declaração formal, afirmando explicitamente o que sempre, em todos os lugares e por todos os fiéis deve ser mantida, como pertencente ao depósito da fé. Nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre esse fato, para que os católicos que assistem aos nossos vídeos possam expandir a sua compreensão desse tema. Você acredita que esse progressismo vai chegar ao Brasil? Qual será a atitude do Papa Francisco em relação a tudo isso? Será que ele concorda ou discorda da ordenação sacerdotal das mulheres, a título do que eles chamam de inclusão social? Aquela procissão em honra à Pachamama dentro do Vaticano tem alguma relação com esse fato? Qual é o dever de um Papa em relação ao que está acontecendo na Igreja? Estamos diante de um cisma iminente? Enfim, por favor, deixe seu comentário para que outras pessoas possam formar a sua opinião pessoal e ter argumentos válidos nesse sentido. Agradecemos por ter assistido a esse vídeo e pedimos mais um pouco da sua atenção, para que possamos rezar juntos pela Igreja, pelos sacerdotes e por nossas famílias. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.